Olá, eu sou o Vini Murta, estamos aqui para gravar mais um podcast Atleta por Propósito e hoje nós temos o privilégio de estar aqui com a doutora Milena Marcolino e Débora Prado para esse bate-papo que é os riscos da alta performance. Mas calma que vocês vão entender todo o contexto do que a gente quer trazer para vocês. E lembrando que atividade física todos nós devemos fazer, tá? Até você alcançar alta performance é um processo longo e aí nós vamos entender o que nós devemos fazer nesse processo, beleza? Então, gostaria de agradecer a todo o time da 98 News por ser apoiador desse nosso podcast e vamos lá para esse bate-papo. Então, gostaria que vocês se apresentassem, que eu tenho certeza que vocês vão se apresentar muito melhor do que eu. Começando com a doutora Milena, por gentileza, fique à vontade. Olá, Vini, obrigada aí pelo convite. Olá, ouvintes do podcast. Então, eu sou Milena Marcolino, médica, especialista em clínica médica, cardiologia, pós-graduada em medicina do esporte e do exercício, sou professora na UFMG e acredito muito no poder do esporte como transformação da vida das pessoas. Olá. Boa tarde a todos os ouvintes, obrigado aí pelo convite, Vini. É sempre um prazer falar sobre esse tema que faz os nossos olhos brilharem, né? Eu também sou cardiologista, médica do esporte e também clínica, né, geral, clínica médica, né? E, igual eu falei, aqui falar sobre o esporte para mim é a maior alegria, porque eu sei realmente o poder que ele tem de transformação, tanto a nível individual quanto ao nível de populações aí, né, em tornar as pessoas mais saudáveis. Aqui nos bastidores, a doutora Débora, ela falou uma frase que eu gostaria que a gente, antes de começar já o debate do tema, eu gostaria que ela trouxesse essa dica aí para vocês. Fala aí com o pessoal. Quando a gente entra nessa discussão sobre risco, né, em relação a práticas esportivas, eu sempre gosto de frisar que o benefício de se tornar ativo e de praticar esportes, ele sempre supera qualquer risco, que é o que a gente vai conversar aqui. Então, o benefício ele é muito maior do que qualquer risco que a gente for conversar sobre aqui, viu, pessoal? Então, nunca se freiem, né, atrasem, né, a decisão de iniciar a prática esportiva pensando nos riscos que ela pode trazer, porque os benefícios são muito superiores a qualquer risco apresentado aqui. E se você fez a pergunta, quando que você deve começar, é agora. Se você estiver escutando o nosso podcast agora, calça um tênis. Se não tiver um tênis, vai descalço de chinelo, mas vai fazer uma caminhada, vai colocar seu corpo para se movimentar. Gostaria de fazer uma observação aqui, meu agradecimento ao Dr. Marconi, né, que é da Clínica Sportif, meu amigo, e que indicou a doutora Débora para estar aqui com a gente. E que já me consultou, né? Fiz lá os exames, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, nós vamos começar falando o seguinte. Hoje, a gente percebe muito que muitas pessoas buscando alta performance sem procurar ajuda. Então, essa que vai ser a nossa discussão. Chegar a ser um atleta de alta performance, tem algum risco? Acredito que não. Gostaria que vocês falassem sobre isso. Mas a falta de orientação, de um acompanhamento de vocês, profissionais da área de saúde, quais são esses riscos que hoje nós percebemos? Pessoas buscando, até se inscrevendo para provas de alta performance sem ser um atleta de alta performance. Vamos lá. Então, é basicamente isso mesmo, Vini. Alta performance não é sinônimo de alto risco de jeito nenhum. Mas, de fato, os atletas de alta performance precisam de um suporte adequado. Tanto de um profissional de educação física, um acompanhamento médico adequado, que vá fazer avaliações periódicas para ver se existe algum risco e acompanhar essa performance desse atleta, acompanhamento nutricional adequado, sono e descanso também essenciais, né, e um controle de carga. Isso tudo vai ajudar a prevenir os riscos aí de uma alta performance. Então, a alta performance vira alto risco quando a carga é descontrolada, quando não tem um descanso adequado, né, e não tem uma orientação profissional. O que a gente vê hoje nessa explosão de corridas de rua é que as pessoas fazem inscrição, não fazem nenhuma avaliação médica, não tem um profissional
para orientar esse acompanhamento de controle de carga, de progressão do exercício, e aí a gente vê os eventos acontecendo. E, às vezes, isso gera um receio na população que a atividade física aumenta o risco de eventos. De jeito nenhum. Então, você, ouvinte que está aí nos acompanhando, né, a atividade física é o melhor remédio que a gente tem, né? A melhor intervenção de medicina que previne aí 17 tipos de câncer, diminui risco cardiovascular, infarto, AVC, melhora o controle metabólico. Então, tudo feito na dose certa e a progressão adequada. É isso daí. E assim que surgiu o projeto Atleta por Propósito, né? Então, para quem não conhece o que é Atleta por Propósito, esse projeto nasceu em 2015 como projeto de extensão numa faculdade em Belo Horizonte para ajudar os alunos do curso de medicina, que, por mais que estão ali estudando para promover a saúde, diante de tantas tarefas, não buscam o seu autocuidado. Então, assim começou esse projeto em 2015 e o nosso objetivo é incentivar o esporte como agente de transformação para toda a humanidade. Doutora Débora, suas considerações relacionadas a este tema. Só reforçando, né, com esse boom aí tanto, principalmente na corrida de rua, né, a gente tem visto, inclusive, pessoas procurando assessorias virtuais, inteligência artificial, e às vezes esquece que a percepção de esforço da pessoa tem que ser avaliada de forma individual. Então, quando a gente fala de equipe multidisciplinar, né, ter o médico do esporte, a gente ter o educador físico, às vezes um fisioterapeuta, o nutricionista, e essa avaliação dos pilares da recuperação, né, que a gente conversou de sono, né, nutrição e tudo mais, isso é uma coisa muito individual e que hoje a gente não vai conseguir reproduzir isso a níveis de inteligência artificiais e algoritmos no momento. Então, o pessoal está realmente passando o carro na frente dos bois, né? Acabando fazendo inscrição para provas que são provas que exigem um condicionamento muito acima do que aquele condicionamento que ela apresenta naquele momento. E o ideal é que ela faça uma progressão, né? Ela pode chegar lá, mas não vai chegar lá em um mês, ela pode chegar lá em um ano, né? Então, respeitar um pouco isso, né? Para que ela tenha os melhores benefícios, evite lesões e evite também complicações até mais sérias aí. E sobre o projeto, né, Atleta por Propósito, ele é extremamente relevante, porque a gente vive hoje uma epidemia de problemas de saúde mental. Isso cresceu-se exponencialmente aí. Não, deixa eu falar de novo, porque eu já engasguei toda. Posso voltar? Pode. Então, Vini, sobre o próximo... Nossa Senhora. Calma, deixa eu tomar uma água. Então, Vini, sobre o projeto Atleta por Propósito, ele é extremamente relevante porque cresceu exponencialmente os problemas de saúde mental nos últimos anos. Acredito que durante a pandemia até hoje... A pandemia foi um dos maiores fatores, né, que aumentou muito ainda essa quantidade de doenças mentais, né, no caso. Sim, então um crescimento, né, das pessoas com problemas de estresse, ansiedade, depressão. Eu nunca vi uma taxa tão alta de alunos de medicina usando medicamentos para tratar tais condições de saúde. E a gente sabe que o efeito do exercício é semelhante ao efeito de uma droga antidepressiva. Então, é muito importante a gente divulgar projetos como esse para que cheguem, né, nos alunos de medicina, dos outros cursos e na sociedade como um todo. Essa observação que a doutora Milena acabou de fazer é muito importante porque isso tem uma relação direta com a minha história. Tudo isso foi construído por uma dor da minha vida. Eu tentei suicídio na minha infância, quando eu era muito novo, e quando mais velho, pós a separação, eu tive depressão e síndrome do pânico. Na época, eu não tinha plano de saúde, morando sozinho, cheio de problema, e eu falei, eu não quero ir embora, eu quero continuar, né? E aí foi aonde que eu, conversando com o Papai do Céu, falei, deixa eu ir atrás de um sonho daquela criança que tentou acabar com a própria vida. E aonde que eu lembrei que um dos sonhos daquela criança que viveu ali aqueles processos de grandes aflições, era o esporte. Aonde que eu fui atrás dessa criança, então é uma dica muito importante. Volte
faça uma busca, um processo de interiorização, de autoconhecimento e volte para você ter acesso à sua criança interior. Isso é muito importante para você ali se conhecer. E aí onde que eu entendi isso, que um dos meus sonhos, uma das coisas que é uma paixão da minha vida era o esporte e comecei a treinar sozinho. E isso até fazendo, porque assim, na época, como eu disse, sem plano de saúde, cheio de problema, morando sozinho, sem apoio de família, então assim, era todas as situações para você falar, não tem jeito mais. Então eu sou uma prova viva de que dá certo. E o esporte por isso que é o nome, o esporte como agente de transformação. Se o esporte salvou minha vida, eu tenho certeza que nós vamos conseguir ajudar centenas de milhares de outras pessoas. E aí, concluindo aqui, porque às vezes a audiência está nos escutando e falando assim, mas para eu praticar atividade física, eu vou ter que fazer isso tudo, eu não tenho dinheiro para fazer isso, né? Então, eu gostaria já dessa dica que vocês trouxessem alternativas para aquelas pessoas que não têm um condicionamento financeiro para ter um personal, para estar ali numa academia melhor. Como que essas pessoas podem começar a fazer atividade física buscando os resguardos necessários, porque isso é uma realidade do nosso movimento, né? Do Quilômetros pela Vida, do Atleta por Propósito, pessoas que têm baixa renda, né? E que pessoas que têm muita boa vontade para começar a treinar, né? A gente vê casos aí na internet, pessoas correndo com chinelo, né? Sim. E batendo recordes, né? E em outras modalidades, como, por exemplo, uma prova que teve há um tempo atrás aí, de ciclismo, um menino com a bicicletinha bem simplesinha ali, né? Ele foi lá e ganhou em primeiro lugar de pessoas que tinham um equipamento super caro. Então, dá essa dica para as pessoas que não têm condições financeiras para ter todos esses recursos. Pode começar, doutora Débora. É muito importante, né? A pessoa, ela dá atenção ao próprio corpo e entender os sinais dela mesma, né? Igual eu falei, carga e avaliação de intensidade de treinamento, elas são muito individuais. Então, se a pessoa vai começar, nesse momento ela não tem condição de contratar algum profissional para orientá-la, o ideal é que ela comece respeitando o nível de condicionamento atual dela. Não tentar, por exemplo, fazer provas longas ou correr muito rápido, por exemplo, quando a gente fala de corrida. Se a gente for falar de outros esportes, né? Não passar as cargas que a pessoa não está dando conta, às vezes acompanhar o Vini, não acompanhar o Vini numa corrida de cara, porque ele é uma pessoa que corre muito rápido, eu sei. Então, assim, realmente é respeitar os próprios limites, né? E perceber se tem algum sinal, se está sentindo algum mal-estar relacionado ao esforço e tudo mais. E aí, aos pouquinhos, a pessoa vai ganhando condicionamento, ela vai se sentir mais confortável na velocidade que antes era muito difícil, e ela mesma vai progredindo essa questão de cargas de treinamento, né? E dar uma atenção especial à questão de uma recuperação correta, não exagerar muito, não treinar 2, 3 vezes no dia, né? Dormir bem, que é uma coisa importante, né, menina? Acho que o sono hoje está cada vez mais sendo mais avaliado e mais valorizado, cada dia mais, inclusive com medicações que o pessoal usa para tentar melhorar isso, como uma forma de melhorar a performance, né? Então, dá atenção aos sinais dela mesma. E a gente tem, né? A legislação de Belo Horizonte, inclusive, ela liberou as pessoas para fazer academia sem atestado médico, né? E aí, só que a gente tem um questionário que é feito, né? Esse questionário, ele pergunta sobre doenças prévias, se a pessoa tem alguma coisa da área de ortopedia, por exemplo. E se você não tem nenhuma dessas perguntas respondidas como sim, na teoria você está liberado para iniciar a atividade física. Então, assim, é uma questão, porque a gente sempre sabe, o benefício é muito maior do que o risco. Então, até para quem tem doença, a gente vai indicar o exercício, mas com a orientação adequada e correta, né? Isso. Iniciando sempre uma carga leve e moderada, né? As pessoas que não têm doenças crônicas podem iniciar sem essa avaliação física, mas quem tem doenças crônicas é importante procurar o médico para ver a atividade mais adequada. Porque, por exemplo, se ela tem um diabetes, às vezes já tem lesão nos pés, e aí caminhada e corrida não vai ser o esporte mais adequado. Né? Em geral, né, assim, caminhada, corrida, é o esporte mais fácil da pessoa acabar praticando. Mas nem todo mundo gosta disso. Então, a pessoa tem que pensar o que ela gosta. É uma dança? Então, às vezes, a pessoa não tem dinheiro para uma aula de dança, mas na unidade básica de saúde tem uma zumba que ela pode
se unir a esse grupo. A gente sabe que atividades em grupo aumentam a adesão àquele exercício, né? Eu pratico corrida em um grupo de corrida, que a gente corre junto e isso aumenta a minha motivação. Isso a gente tem a ciência comprovando que aumenta de fato. Às vezes a pessoa gosta de pedalar, né? E não precisa ter a melhor bicicleta para isso, com certeza. Agora, correr de chinelo, já tem minhas ressalvas aí que tem um risco aí de lesionar, então acho que a gente tem que ter um pouquinho de cautela em relação a isso. Mas, de fato, lá no Quênia, né, que é um país que forma muitos corredores, eles não têm dinheiro para comprar tênis. Então, o pessoal corre descalço. Então, a gente vê que a realidade, né, é muito dura e diferente do que a gente vê aí da alta performance, que muita gente sonha com patrocínio. Então, para a maioria dos atletas, isso está distante. E praticar esporte competitivo é caro, né? E isso faz parte da minha realidade, pessoal. Porque quando eu comecei no projeto, né, quando eu comecei com tudo isso, eu não tinha nem o tênis. O tênis que eu tinha mais de 6 anos. Quando eu fui fazer a avaliação com o fisioterapeuta, ele falou comigo, olha, o tênis que você está usando, você não deve usar ele nem para passear. E eu falei com ele, porque realmente estava assim, estava mais do que acabado. E aí eu falei com ele, ok, mas foi o tênis que eu continuei treinando por mais 2 anos, porque eu não tinha o dinheiro. Né? Então, isso dali, até minha história, foi construída várias frases, que uma dessas frases é, quem muito deseja faz com pouco que tem. Então, se você não tem orientações da doutora Milena, né? Você não corra de chinelo, que é arriscado, mas corra descalço. Faça igual no Quênia, né? E eu vejo, às vezes, pessoas, eu não sei qual que é o propósito dessas pessoas, que eu percebo que são pessoas que têm condições e que, às vezes, eu sempre treino na Lagoa da Pampulha. Eu vejo pessoas correndo descalço. Não sei qual é o objetivo delas, né? Então, ali tem a sua particularidade. Então... Uma coisa que eu acho importante, né? É exatamente esse trabalho nosso, né, de trazer a informação e a capacitação, inclusive, dos profissionais de área básica de saúde, né? Que a gente tem um contato muito direto, para que essas pessoas, aqui no Brasil, a gente tem, né, o Sistema Único com as atenções básicas aí, que essas pessoas lá na atenção básica sejam capazes de avaliar e de liberar, né, o paciente ou uma pessoa para iniciar a atividade e orientar ela de forma adequada. A gente, como é do esporte, a gente navega muito dentro do esporte, então a gente guia muito mais a pessoa. Então, a gente trazer essa educação lá para a atenção básica vai facilitar muito o acesso. Então, eu acho um trabalho muito importante isso, trazer essa informação, divulgar e navegar nesse mundo aí que ele, igual eu falei, é imenso, né? A gente tem diversas opções. Assim, para fazer esporte, a gente vai te dar alguma opção. Parada que não fica, né? E ainda, para quem não tem, né, recurso, nem toda unidade básica vai ter Zumba. Tem unidades básicas que vão ter treinamento circuitado. Isso. O programa de academia da cidade é um programa do governo que tem crescido. Então, a pessoa que não tem recursos pode se informar, né, do que é possível fazer mesmo com recursos escassos. Não sei se vocês já ouviram falar do Quilômetros pela Vida. É um movimento, aí, é um movimento que nasceu em Belo Horizonte, hoje acontece em várias cidades, que é uma evolução de tudo que nós estamos construindo. Lembrando que o projeto nasceu como Interação Brasil em 2015 e 2019, pelo meu alto desafio, surgiu o Atleta por Propósito, e em 2025 nasce a comunidade Quilômetros pela Vida, que é um projeto gratuito que acontece em várias cidades, em todo último sábado do mês. Então, vocês podem participar lá junto com a gente, são sempre bem acolhidos para começar a atividade física. Então, lá é um projeto 100% inclusivo para todas as idades, para quem está começando, faça a sua caminhada, para quem ainda não consegue nem fazer uma caminhada, vai lá para interagir com a gente, são todos bem-vindos. Então, já fica aí o merchan do nosso próprio movimento em apoio humanitário. E é igual a Milena falou, correr em grupo é melhor que correr sozinho. Por isso que o nome, quando nós começamos com o projeto lá em 2015, na Faculdade de Medicina, ele surgiu com interação, que ele tem várias representatividades. Ele começa com inter minúsculo, né? Então, um processo de interiorização, né? Ação, que não adianta você fazer o trabalho de autoconhecimento sem agir.
E o processo da interação, que não adianta você, é o nosso slogan também, ninguém é tão bom sozinho. Então, a gente precisa da interação para a gente trocar ideias, que é o que nós estamos fazendo aqui. A felicidade fica melhor quando é compartilhada. É isso. E eu que tive a oportunidade de ir lá conhecer, né? Convido você, ouvinte, para poder ir lá, que realmente me senti muito acolhida, né? Foi um clima muito bom, uma energia muito boa. E pensando que hoje em dia as corridas de rua estão cada vez mais caras, né? É uma oportunidade de ter uma corrida de rua, né? Num ambiente aberto, em grupo e sem custo, né? Então, em diferentes classes sociais, se você está sem dinheiro, você vai lá, se junta e conhece pessoas, né? E troca, né? Com pessoas diferentes. Na última corrida teve aquela senhora, né? De 83 anos, Dona Carmosina, que tá aí motivando tanta gente, né? Nós vamos trazer ela para bater um papo com vocês. Já combinei com ela, tá? Então, vai ser uma das próximas convidadas do podcast Atleta por Propósito. Então, se uma senhora que tem 83 anos conseguiu alcançar essa dinâmica, você também pode, né? Então, eu comecei com 41 anos de idade e acabei me transformando em um atleta de performance. Tudo depende de disciplina, orientação dos profissionais e um dia após o outro, não é isso? Exatamente. Então, hoje a gente vive também um paradoxo do esporte na atualidade, né? Então, aquilo que a gente já falou. Muitas pessoas buscando fazer atividade física sem todos esses cuidados e a gente vendo aí casos mais graves e até de pessoas chegando ao óbito na atividade física. Gostaria de um alerta para essas pessoas que buscam se esforçar demais porque assim, a questão da modinha, né? Não só na corrida de rua, a gente está falando de várias outras modalidades, tá bom, pessoal? Inúmeras modalidades. O mountain bike, a corrida de aventura, o crossfit, o Hyrox que está chegando agora, né? E inúmeras outras modalidades fala, o meu amigo tá fazendo, eu também vou fazer, eu também dou conta de fazer. E aí acaba que numa dessa pode ser o fim. E isso não é o que nós queremos, isso que é o nosso cuidado. Então vamos trazer um alerta para as pessoas relacionado a isso, para elas perceberem o limite delas ali, para elas entenderem que, olha, agora tá na hora de eu parar e não é porque todo mundo tá fazendo que eu vou fazer. Então, um problema muito grande é a busca pelo resultado rápido, né? Então, as pessoas querem progredir a carga rapidamente para fazer uma prova no final do mês, sendo que ela começou hoje. Enfim, isso não dá certo. Então, a gente tem que respeitar o ritmo de progressão de carga, a adaptação do nosso corpo. E essa carga precisa ser orientada por um profissional capacitado, né? Na verdade, um conjunto de profissionais, porque é carga junto com nutrição, né? E repouso adequado, porque se a gente também tem um treino de carga alta com uma nutrição insuficiente, a gente tem a deficiência energética relativa do esporte, que tem vários também efeitos adversos, até hormonais, osteoporose precoce. Então, é muito importante, como a doutora Débora já falou, um acompanhamento multiprofissional e respeitar essa progressão. Agora, eu penso muito também nessa questão desse boom de efeitos adversos aí, de eventos no esporte, também pela explosão do uso de anabolizantes, infelizmente, né? Que tem efeitos tão adversos no nosso organismo, né? Muita gente usando sem saber os perigos, às vezes sem saber que aquele chip ali é um anabolizante, que aumenta a pressão, aumenta o risco de infarto, derrame, trombose, aumenta o nível de colesterol, né? E pode induzir arritmias. Então, de fato, aumenta o risco de eventos. Eu gostaria de aproveitar essa observação da doutora Milena, e pessoal, já teve pessoas que já perguntaram e duvidam até de mim em várias fases do meu processo, até quando eu era mais jovem, e falavam que eu tomava anabolizante. Eu nunca tomei anabolizante, nunca tive coragem de fazer isso e graças a Deus, né? Então, nunca tomei anabolizante e uma série de outras coisas que eu, né, porque todo mundo fazia, eu fiz, né? Então, eu vejo pessoas, amigos meus, que tomaram anabolizante durante anos e que faleceram muito jovens, né? Então, o risco é muito grande. Então, eu tenho um filho, né, agora acabou de completar 18 anos, e eu falo com ele, olha, nunca vai na modinha. E hoje, tem pessoas, assim, eu alcancei performance, alta performance, consegui resultados muito legais no esporte,
sem utilizar anabolizante. Então, prezem para longevidade, não para resultados imediatos. Isso pode te levar para um caminho muito ruim. Hoje a gente falar de anabolizante é bem complexo, porque as pessoas acabaram como é que fala? Banalizando, né? Essa questão. A gente tem muita gente fazendo utilização para fins apenas estéticos. E outra coisa, quando a gente fala de recursos para alta performance, não é só esteroide, né? A gente tem diversas substâncias, é uma lista imensa, né? E o pessoal às vezes usa pré-treino, substâncias estimulantes, tadalafila, né? Uma quantidade de coisas aí que pode, sim, gerar problemas e efeitos adversos e coisas, inclusive, fatais, né? Agora, a questão dos esteroides, principalmente nas pessoas que treinam mais os esportes que têm a força, né, como um dos grandes pilares da performance, né? Que, por exemplo, corrida não é tão comum, né? Mas no fisiculturismo, o próprio crossfit, tudo, a gente tem realmente um abuso e as pessoas estão com uma falsa sensação de segurança. E provavelmente por culpa de nós, sociedades, né? E alguns profissionais, a gente sabe disso, mas não adianta, né? Os estudos, eles são categóricos. O aumento de risco cardiovascular, ele é definido já, ele acontece principalmente em doses suprafisiológicas, né? Isso não tem discussão, né, Milena? A gente sabe disso. E aí é tanta notícia, né, das tragédias que estão acontecendo atualmente aí, das mortes súbitas em atletas, que a gente tá ficando assustado, né? E as pessoas também estão ficando assustadas. E às vezes elas estão ficando assustadas, elas não estão nem perto desse nível de performance, né? Não é aquilo que elas desejam, elas querem apenas se movimentar e elas às vezes deixam de fazer alguma coisa porque elas vão ficar com medo devido a esse boom que está acontecendo, né? E das complicações que a gente está vendo acontecer. E a outra coisa que está acontecendo, que agora a gente falou de esteroide, a outra coisa é os medicamentos para emagrecer. Você falou de deficiência energética, e aí principalmente no público feminino, sabe, Vini? Está sendo muito forte o movimento de emagrecimento, às custas de medicações, né? A gente sabe, das canetas e tudo mais. E as pessoas, elas estão entrando nesse quadro de deficiência energética. E aí o esporte, ou a prática, né, esportiva, né, que era para trazer saúde, às vezes está trazendo complicações que a pessoa só vai ver daqui a 10 anos, por exemplo. Uma osteoporose, né? Ela pode ter fraturas por estresse mais fácil e ela começa porque ela está buscando esse emagrecimento a qualquer custo. E, gente, quem pratica exercício, quem faz esporte tem que comer para conseguir sustentar a energia que vai ser gasta naquele esporte. E a pessoa às vezes está só à procura do resultado estético, esquece do restante. E isso está acontecendo nesse movimento, principalmente no público feminino. A gente tem que tomar muito cuidado e orientar com muito cuidado, além de acolher, porque é uma pressão social, orientar essas pessoas, né, a fazer as coisas da forma correta, né, sem o corta-caminho, sem pular etapas. Muito apropriada essa colocação da doutora Débora, porque houve uma banalização dessas medicações. São medicações para emagrecimento de pessoas com obesidade. E aí banalizou-se como canetinhas emagrecedoras e mesmo pessoas que estão fora do que é comprovado, né? Às vezes tem só um sobrepeso ou então nem sobrepeso. Tem uma barriguinha que não está gostando, aí usa a medicação. Então, está fora da indicação, pratica atividade física, então uma demanda energética aumentada, consome, né, menos calorias do que precisa e aí pode ter efeitos adversos sobre isso aí. Pessoal, uma hora a conta vai chegar. Isso não tem... É a certeza que nós temos, tá? Então, esses métodos, uma hora você vai ter que prestar conta. E essas contas, às vezes, são irreversíveis, né? Sim. Pode te levar a óbito ou até mesmo a quadros que não tem mais o que fazer. Vai ter que fazer uma manutenção daquele quadro de saúde, né? Então, é isso. Vamos passar para um outro tema aqui, que eu já tive a oportunidade de ser avaliado pelas duas doutoras, né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre o exame que eu fiz para avaliar o meu VO2, né? E conta também o que você achou do exame, que ele é ergoespirometria, não é isso? Isso. Então, conta um pouquinho sobre esse exame, qual que é a importância dele e conta um pouquinho ali também como que foi o meu exame, eu enquanto atleta.
Então, a ergospirometria é um exame que a gente indica para pessoas, principalmente na alta performance, nos esportes de endurance, né, no caso, que seria, por exemplo, a corrida, o triatlo, né, que é o Ironman, com distâncias que eu considero absurdas, mas aí é uma opinião minha. Sim, eu acho coisa de doido, mas tudo bem. E que é um exame que consiste em você fazer uma avaliação cardiológica completa durante o esforço, e onde a gente vai expor a pessoa que estiver fazendo o exame a um estímulo de esforço máximo. O que é o esforço máximo? É o máximo que ela aguenta. Então, o Vini foi uma corrida muito rápida, mas que pode ser aplicada a uma pessoa sedentária, que ela vai fazer uma caminhada até o máximo que ela aguente. Então, ele se aplica para os dois públicos. No caso do seu exame, né, foi um exame muito bom. Acho que o seu VO2 deu 61. Acho que é 61 alguma coisa. Então, é um VO2 realmente muito bom, que a gente já, inclusive, considera como um corte para atleta de alto rendimento, que é acima de 60, né? E, realmente, a gente não só vai ver o VO2, como a gente vai ver alguns pontos de treinamento que a gente usa para fazer a sua periodização de treinamento. Que quem usou, provavelmente, eu passei essa informação para o seu educador físico, né? Você está com o Alessandro, não, né? Não, com o Rodrigo, da endorfina. Então, eu queria cortar essa parte aí. Não, tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, a gente vai passar essa informação para o profissional que está realizando a periodização de treinamento, e ele vai usar esses dados para fazer a planilha de treinamento, as famosas planilhas de treinamento para o próprio Vini. Então, não é só o VO2 que a gente avalia, é o principal dado avaliado. A gente sabe que VO2 mais alto, menor o risco de mortalidade, né? Esse é o dado mais lindo da literatura, que ele se comprova desde a década de 80. Qualquer estudo que você for ver, continua mantendo essa associação, inclusive em quem tem doença. Então, é muito legal a gente ver as pessoas com VO2 altos, a gente fica muito satisfeito. Mas a gente não vê apenas isso. E a gente vê toda a parte cardiológica. A gente vai ver se tem arritmia no esforço, como é que se pode ter uma isquemia miocárdica, essas coisas que é a parte da cardiologia bruta em si, né? Isso. E a doutora Milena, ela está envolvida em uma pesquisa na UFMG, e foi aonde que eu a conheci e aonde que eu fiz o exame de eletro. Então, gostaria que ela falasse, porque o eletro eu acho que é básico para a grande maioria das pessoas, né? E que as pessoas conseguem fazer o eletro pelo SUS. Sim. Então, gostaria que você trouxesse essa orientação e da importância do eletro. É muito importante mesmo, Vini. Então, as pessoas que estão envolvidas, né, em atividades de alta intensidade, mesmo corridas de rua, 5 km, é importante ter, sim, um eletro, e de preferência um eletro anual de acompanhamento. E hoje é possível, nas unidades básicas de saúde, realizar o eletrocardiograma. Então, ela pode fazer esse exame sem custo, né, e levar para o médico assistente avaliar, né? E toda pessoa que faz uma atividade de alta intensidade precisa ser avaliada pelo médico anualmente, mesmo que não tenha alguma doença crônica, né? E quem tem doença crônica, possivelmente vai ter que ser avaliada mais de uma vez por ano. Esse projeto que você participou é um projeto super interessante que eu coordeno lá na UFMG, que a gente avalia a idade cardíaca da pessoa através do eletrocardiograma usando ferramentas de inteligência artificial. Então, eu faço parte do Centro de Telesaúde do Hospital das Clínicas da UFMG. Hoje, eu tenho orgulho de falar que a gente é o maior serviço de telesaúde pública, não só do nosso país, mas também de toda a América Latina. A gente tem mais de 12 milhões de eletros realizados. Alô, Minas Gerais, escuta isso, viu? Olha aí, que é de Minas para o mundo, viu? Com certeza. Então, assistência aí de qualidade. Tem uma estimativa de que 1 a cada 4 eletrocardiogramas no SUS é a gente que faz e lauda, né? Então, isso é muito legal, a gente ampliando o acesso onde quer que a pessoa esteja. Isso é um projeto financiado pelo Ministério da Saúde. E aí, como a gente tem esse banco de dados muito grande, né, foi possível desenvolver esse algoritmo de inteligência artificial para calcular a idade cardíaca, e a gente já conseguiu fazer uma linkagem desse banco de dados com dados de mortalidade, infarto, e a gente viu que pessoas com a idade cardíaca pelo eletro, que têm uma idade 8 anos ou mais do que a idade cronológica, têm maior mortalidade, mais infarto, mais arritmia, isso na população geral. E agora a gente está estudando um pouco no atleta. Por que no atleta? Porque alguns estudos mostram uma curva em U da mortalidade. O que seria isso?
o sedentário tem um aumento do risco de morte. A atividade física moderada diminui muito esse risco de morte. Mas pessoas que fazem atividade física de muita alta intensidade, principalmente sem controle de carga, sem acompanhamento adequado, com muitos volumes, podem ter um aumento de mortalidade. Existem algumas evidências em relação a isso aí, né, de liberação de proteínas cardíacas, fibrose, que seria uma cicatriz no músculo do coração, mas isso, assim, muito alta intensidade, sem controle. E aí a gente quer estudar um pouco como que isso se comporta no atleta, porque no não atleta, a gente já tem evidências de estudos mostrando que essa idade cardíaca pelo eletrocardiograma diminui se a pessoa pratica atividade física. E aí estamos, então, investigando nos atletas, né? Convido vocês, ouvintes que são atletas, a participarem com a gente. Estamos ainda recrutando interessados e é legal também, né, Vini, que a pessoa recebe o laudo do eletrocardiograma, então a gente conseguiu identificar pessoas que nunca tinham feito eletro na vida, apesar dessa recomendação do atleta ter que ter esse eletro anual e estar disponível no serviço público, na unidade básica. E a gente identificou, né, pessoas com arritmias, pessoas com problema cardíaco, que estavam em risco até de uma morte súbita, e pudemos fazer aí a intervenção apropriada. Então, tem um benefício adicional aí do projeto. Só uma coisa aqui que eu tenho que falar, Milena, que é muita alta intensidade. Né? Isso quer dizer mais de 30 horas de treino por semana, gente. Não é a pessoa que corre 1 hora por dia, pelo amor de Deus. Sim. Sim, isso é importante deixar claro. Muito é muito... Sim, realmente um atleta de alta performance com objetivos em provas normalmente muito longas, né? Não tem isso mesmo. Então, a gente quer tranquilizar você, ouvinte, né? Então, a mensagem é: não tenha medo. Você que não pratica ou pratica leve a moderada, e mesmo a alta intensidade com controle de carga, a atividade ela é benéfica. Isso aí é realmente o extremo. E a gente está investigando o espectro, né, de diferentes modalidades esportivas, diferentes intensidades, incluindo atletas com deficiência, né, que muitas vezes são esquecidos, né, nas pesquisas, nos financiamentos, né? E então, agora tem crescido um pouco mais, mas a gente precisa lembrar dessas pessoas, né? O esporte é transformador e para essas pessoas ainda mais, porque a nossa sociedade é pouco inclusiva ainda. Como eu sou médica do Centro de Treinamento Esportivo da UFMG, lá eu cuido de 100 atletas com deficiência. E eu consigo ver o tanto que o esporte transforma a vida desses atletas. E nós também temos uma proposta, né, para apoiar também esses atletas com deficiência, que a gente já vai entrar nesse tema agora. E para você que nunca fez o eletro, eu vou contar para vocês aqui no podcast, né? A primeira vez que eu fiz eletro na minha vida foi com a Milena. Então foi agora, isso tem algum tempo, né? Então, assim, a minha jornada não foi fácil, né? Chegar até aqui, mas está servindo para ajudar muitas outras pessoas, né? Então, isso me traz muita alegria da gente estar conseguindo incentivar muitas pessoas. E aí, falando até nesse processo de responsabilidade humanitária, eu estou à frente de projetos humanitários há mais de 20 anos, e o Interação ele nasceu em 2015, então a gente está indo agora para o 11º ano que nós estamos nessa investida incessante para provar que o esporte é um grande agente de transformação. Então, o projeto nasce em 2015 como projeto de extensão, depois a gente não conseguiu arrecadar recurso para dar continuidade a tudo que a gente estava construindo. Aí eu fui para a área de tecnologia, onde que eu fui desenvolver outras soluções e que foi maravilhoso, né? Que é o projeto hoje. Tudo que nós estamos construindo, ele tem 3 principais pilares, que é estudos e pesquisas científicas, solução de tecnologia e estratégia de comunicação. Então eu tive que ir para outras áreas para conseguir desenvolver tudo isso e está tudo certo. E agora nós estamos preparando os projetos para voltar a ser projeto de extensão, e aonde que a gente quer que o projeto de extensão ele seja ali um excelente instrumento de motivação para esses atletas amadores, inclusive atletas com deficiência. Então aqui a gente quer fazer um cuidado 360 de todo o aspecto social, tendo o esporte como esse agente de transformação. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a importância de projeto de extensão para ampliar estudos e pesquisas científicas.
E o quanto que isso é importante, porque a nossa ideia é levar o projeto de extensão, voltar com o projeto de extensão e que esse projeto de extensão seja implantado em várias universidades, em vários outros estados e, quem sabe, em outros países. Hoje o Quilômetros pela Vida já acontece em 11 estados no Brasil, né? Mais de 20 cidades. Então, para que essas cidades onde que acontece o Quilômetros pela Vida, que tenha pelo menos uma universidade tendo o projeto como sendo implantado como extensão em uma dessas universidades. Pode começar com você, Milena, que você já está ali dentro da faculdade, né? Essa aí é a pessoa dentro da universidade. Vamos falar sobre a importância da universidade nessa evolução de mais estudos e pesquisas, né? Até mesmo para a gente ser visto aquilo que o sistema faz vista grossa. Sem dúvida, assim. Então, as universidades, né, têm um papel muito importante de levar a ciência, o conhecimento para a vida prática mesmo das pessoas, né? Então, não basta produzir o conhecimento, e sim que ele seja útil. Isso é né, o pilar, né? Sem dúvida. Na UFMG, o pilar não é só produzir pesquisa, né? Assim, é aplicar de forma prática para a população, né? Nós somos uma universidade pública, então a gente tem que trazer benefício populacional. Eu não estou lá como professora, mas quando eu entrei, que a gente tem a aula lá e tudo, a gente tem aula de ética, da parte da faculdade mesmo, isso é colocado, gente. Nós estamos aqui para também melhorar, assim, para todo mundo, não é só para quem está lá dentro, né? Então... e os projetos de extensão são um importante elo ali de ensino, pesquisa e assistência. Então, é levar conhecimento para a população, educação, levar realmente a ciência na prática, produzir mais ciência que seja útil e aplicável, produzir tecnologia, né? Então, a devolução é extrapolar os muros das universidades e fazer o bem para a sociedade. E uma palavra-chave nisso aí é colaboração. Então, é colaboração entre as universidades, a sociedade, entidades civis, em prol do benefício público da sociedade. Sim, então gostaria que você mandasse um recado aí para as universidades, né? Porque nós vamos bater em várias portas. Inclusive, nós vamos trazer ali, nós já estamos prestes a implantar o projeto novamente como projeto de extensão. Aguardem que quando for tudo oficializado, nós trazemos essas informações para vocês. Mas sobre a importância de tudo que nós estamos construindo com o nosso propósito maior é esse, né? O nosso slogan, o esporte como agente de transformação. Tanto é que o projeto ele vai ser implantado nas universidades com esse nome, Atleta por Propósito, o esporte como agente de transformação. Manda aí um recado para as universidades, abrir as portas para tudo que nós estamos construindo e não só para os nossos projetos, para o nosso projeto, mas para outros projetos que são iniciativas de impacto social, de impacto de benefício humanitário, para dar importância para que mais projetos sejam aprovados, que os processos sejam menos burocráticos, né? Tem que ter toda a regularização, mas que a gente receba incentivo para fazer todos esses trabalhos. Então, né, ganhei uma missão importante de convidar, né, você, professor, diretor, reitor, acadêmicos, né, de diferentes universidades, participem conosco desse projeto que tem um grande potencial transformador da sociedade, né? Juntos, com certeza, nós somos mais fortes, né, tanto em produzir ciência como realmente potencializar os bens para a sociedade, o bem, né, para a sociedade. Chamo vocês, alunos de ligas acadêmicas, né? Às vezes esse recado não vai chegar até o professor, mas a gente sabe que tem ligas acadêmicas, né, de atenção primária, de medicina do esporte. Então, você que está interessado, né, siga as redes sociais aí do Vini, Atleta por Propósito, Quilômetros pela Vida, entre em contato e vamos juntos fazer a diferença. É isso aí, muito obrigado. Sim. E é o que a gente sempre fala, né? O nosso slogan, quem me acompanha nas redes sociais, como a doutora Milena acabou de falar, acompanhem, porque lá nós estamos divulgando tudo, é o @Atleta por Propósito e o @KMS pela Vida. E então nós temos essa missão, né? De incentivar o esporte como um agente de transformação e o que a gente sempre fala, né? Quem me acompanha lá, ninguém é tão bom sozinho. Nós precisamos unir forças por essa causa tão necessária. Nós falamos muito sobre o esporte auxiliando na saúde mental, mas o esporte, ele tem, assim, nós não temos ideia
no impacto do esporte na transformação humanitária. E isso que é a nossa missão Sim. agora, é estudar mais sobre tudo isso, né? Então, nós vamos indo aí agora para o desfecho dessa nossa conversa. Então, é a primeira de muitas. Agora, eu espero que vocês sejam afiliadas de tudo isso que nós estamos construindo, né? Que agora já estão junto com a gente em tudo que nós estamos construindo. Temos um lindo trabalho pela frente. O projeto agora entra no novo ciclo, né? Rompemos ali o primeiro ciclo de 10 anos. Agora nós estamos construindo uma nova jornada, que agora com nível mais técnico, com profissionais altamente capacitados como vocês. Então, sou muito grato pela presença de vocês aqui, pelo tanto que vocês colaboram com orientações, o que eu preciso de vocês, sempre quando eu preciso de dicas, até com as avaliações, sempre com muita boa vontade para nos ajudar e que a gente possa ser inspiração para muitas outras pessoas de tudo que nós estamos construindo, né? Lembrando que algo que eu preciso de falar aqui também, que é sobre a importância do esporte até mesmo na estruturação familiar. Isso é importante de eu falar porque isso faz parte dos meus projetos. Então, o esporte, a Milena teve lá no nosso Quilômetros pela Vida e é emocionante, pessoal, de você perceber lá crianças, gestantes, idosos, pets e todo mundo reunido pela interação social e tendo o esporte como esse grande agente de união. É emocionante, é maravilhoso. E o que é legal é que essa essência está sendo espalhada para várias outras cidades, né? Então, isso é maravilhoso. Então, faço mais um chamado para vocês que estão nos escutando, que se não tem um Quilômetros pela Vida na sua cidade, entre em contato comigo para a gente levar e você pode ser um líder na sua cidade. Então, a importância do projeto Atleta por Propósito é incentivar o protagonismo na sociedade para que várias outras pessoas passem a ser influenciadores desse movimento, né? Que o autocuidado vai influenciar outras pessoas a fazer o mesmo. Então, eu acredito que assim nós vamos conseguir transformar o planeta. Quilômetros pela Vida, para quem nunca nem ouviu falar, é uma comunidade, um clube social, aonde que nós reunimos todo último sábado do mês para fazer alguma atividade física e trocar ideias, trocar experiências. Sempre tem profissionais da área de saúde, tem um alongamento e uma atividade física moderada. Normalmente, na maioria das cidades, tem um cafezinho da manhã lá e muitas cidades é um café da manhã colaborativo, cada um leva um pouquinho de alguma coisa para a gente fazer esse processo da interação. Então, é maravilhoso. Eu estou muito feliz em fazer parte de tudo isso que nós estamos construindo juntos. Não é isso? E então, diante de tudo que nós conversamos aqui, nós vamos para uma mensagem final ali para as pessoas. Doutora Débora. Bom, diante de tudo que a gente já falou aqui, né, vamos resumir que o esporte e fazer exercício é o nosso melhor remédio, né? A gente, como médico do esporte, a gente vê uma transformação não apenas a nível orgânico, né? Não apenas a nível de controle das doenças, mas a gente vê as pessoas se modificando a nível psicológico. E uma das coisas que aumenta a chance de sucesso é quando você faz uma prática que não seja sozinho. A corrida de rua, ela é um esporte considerado... como é que é o sozinho, gente? Oi? Esporte que não é coletivo, o contrário do coletivo, individual. Uhum. Então, a corrida de rua é considerado um esporte individual. Mas independente dele ser individual naquele momento, se você está com um grupo, se você cria conexões, a sua chance de se manter naquela prática, ela aumenta de forma substancial. Isso não é opinião, isso é estudo científico, é comprovado. Então, o número de conexões que você é capaz de fazer durante uma prática esportiva, ela pode predizer a sua taxa de sucesso de se manter ativo. E isso é muito claro para a gente, né, Vini? Quando a gente gosta de uma coisa, a gente não guarda ela só pra gente. Normalmente a gente quer que as pessoas que a gente goste façam também. A gente fala assim, que virar a famosa seita, né? Tem a seita dos esportes. Tem a seita da corrida, vai ter a seita do crossfit, vai ter a seita da natação, do triatlo, das trilhas. Normalmente a gente quer muito passar aquilo pra frente, porque a gente sabe o bem que aquilo fez para nós mesmos. E quando a gente vê isso, a gente quer que as outras pessoas também se beneficiem. Isso, para mim, é muito bonito de ver. A gente vê isso no consultório, nas pessoas que conseguiram
esse sucesso é muito gratificante, assim, tanto que as pessoas, elas devolvem, né, essa energia pra gente, elas nos marcam, elas nos agradecem, tira foto, tatua medalhas, então assim, é uma coisa muito legal esse movimento. E o bom de ter, né, o próprio Quilômetros pela Vida é que você, além de tudo, faz o quê? Com uma acessibilidade para todo mundo, né? E gerando exatamente essa questão das conexões. Não é simplesmente sair para correr. Você vai lá, vai encontrar pessoas, vai conversar, tomar café da manhã, né? E isso é muito legal, né? Isso traz um benefício que, para mim, é inquestionável, não só para mim, como para a ciência do mundo inteiro, e que, se você conseguir fazer, vai ser maravilhoso, né? E nós estamos falando aqui, trazendo, assumindo a responsabilidade de ampliar mais estudos e mais pesquisas, né? Então, todas as comunidades são bem-vindas para esse nosso movimento do Atleta por Propósito, seja qual for a modalidade, slackline, patins, andei de patins muitos anos. Quando eu falei que eu fui atrás da minha criança, sabe qual que é o esporte que eu era apaixonado quando criança? Ginástica artística. E eu comecei, foi lá, depois da minha separação, já mais velho, eu fui para o UFMG aprender a dar pirueta. E fui para ginástica artística. Que delícia. E aí, já fiz, isso é o que vocês vão me ver nas redes sociais, fazendo inúmeras modalidades. Amo mountain bike, é uma das modalidades que eu mais gosto. Inúmeras outras, vocês vão me ver fazendo várias outras atividades. Acabei de fazer uma prova oficial agora do Hyrox, treinei lá 6 meses, né, para viver o processo até a prova oficial aqui no Brasil, que foi no Rio de Janeiro. Sim. E é isso. Doutora Milena, mensagem final aí pro pessoal. Então, a minha mensagem final, acho que é muito nessa linha, assim. Então, se você não pratica atividade física, comece hoje. Escolha uma atividade que você gosta. Não gosta de corrida, não gosta de caminhada? É uma dança, é uma natação, é pedalar. Então, procure atividade que você tenha prazer, porque isso vai te fazer melhorar a adesão. E cada minuto conta. Claro que tem a meta da Organização Mundial de Saúde, 150 minutos de atividade moderada por semana, mas a gente tem evidências a nível individual que mesmo volumes bem menores, né, e número de passos a partir de 4, 5 mil por dia, já tem benefício em várias, redução de risco de mortalidade, várias doenças. Então, comece com o que é possível hoje. Se você já pratica, continue, coloque a atividade física na sua agenda como um horário inegociável, né? Porque senão a gente acaba colocando outras coisas ali no horário. E se você faz uma atividade com altas cargas e não tem um acompanhamento adequado, procure um atendimento médico, um profissional de educação física, nutricionista, para que você tenha um suporte adequado a essa atividade. E se você está usando anabolizante, lembre-se, não existe dose segura. Não banalize esse uso, não pense que não vai acontecer com você. Procure um médico, né, que possa conversar com você sobre isso e tome cuidado, né, porque a próxima vítima pode ser você. Pegando o gancho nas canetas emagrecedoras, nessas medicações, também tome cuidado. A gente está com uma paciente gravíssima no Hospital das Clínicas que usou uma medicação dessa falsificada do Paraguai, né, muito grave, com risco de vida. Então, procure também um atendimento médico adequado para ver se você encaixa nos critérios de uso, não banalize o uso. Então, é isso, atividade física, como a doutora Débora colocou, é o melhor remédio, a melhor intervenção que a gente tem na medicina para a prevenção de N doenças, mas com acompanhamento é muito mais seguro, né? E comece hoje. É isso aí. Recados dados, procurem profissionais responsáveis, porque também temos aqueles profissionais que são irresponsáveis, né? Então, verdade. Temos que fazer essa observação, aqueles que estão muito comprometidos com seus interesses pessoais e pouco estão preocupados com as consequências daquilo que ele está prescrevendo, né? Então, nós devemos ter essa atenção. E eu sou o Vini Murta, estive aqui fazendo esse bate-papo com a doutora Milena e a doutora Débora, foi maravilhoso, né? Eu tenho certeza de que tem muitas outras dúvidas, perguntas, curiosidades. O público que está nos ouvindo, né? A audiência da 98 News, meu muito obrigado a todo o time da 98 News por apoiar esse projeto tão importante. E aqueles também que forem nos assistir,
no nosso podcast, no nosso perfil oficial no YouTube, né? Então é Atleta por Propósito. Sigam todas as nossas redes sociais, @Atleta por Propósito e @KMS pela Vida. Vamos, qual que é o @ da doutora Milena? É doutora Milena Marcolino. @ da doutora Débora. Débora, com H no final, P Cardiologia. É isso aí, pessoal. Sigam todos os nossos perfis, dúvidas, curiosidades, estaremos sempre dispostos a unir forças. Então, espero encontrar vocês no nosso próximo Quilômetros pela Vida. Para quem for de Belo Horizonte e estiver escutando este podcast, no mês de fevereiro vai acontecer no dia 28, Marco Zero da Lagoa da Pampulha, 8 horas da manhã. São todos bem-vindos. E nos encontramos no nosso próximo episódio 28. Com vários outros convidados. Só estamos começando e lembrem-se sempre, vamos juntos, ninguém é tão bom sozinho. Até a próxima. Valeu!